Gente, paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez e eu tenho mais uma vez um recado de Deus para a sua vida. Só que eu quero fazer um pedido para você. O pedido é simples e especial, que você fique até o término dessa live comigo. Porque na vida muita gente começa e pouca gente chega até o fim. Deus não seleciona pessoas que começam a fazer e param no caminho. Talvez você está dentro dessa live hoje aqui e chegou aqui, pastor Rodrigo, para ouvir a voz de Deus. Mas tem gente que às vezes no 45 do segundo tempo sai. Esquece que às vezes aquele jogo que você esquece de ver até o final, sai um golzinho no final. Às vezes no final da live tem uma profecia de Deus para a sua vida. Tem uma palavra de Deus que vai direcionar você e vai mudar toda a sua trajetória. Então o pedido que eu quero fazer para você é, fica até o final. Porque Deus tem algo profundo para falar com a sua vida hoje. Fechou, gente? Já quero fazer um pedido para você. Ó, aqui embaixo tem esse negocinho que eu não sei o nome disso até hoje. Eu acho que isso aqui é... Qual é o nome disso aqui? Aviãozinho de papel? Eu chamo de aviãozinho toda vez. É isso aí, aviãozinho. Você vai clicar aí, isso vai compartilhar com alguém que precisa. Por que você tem que compartilhar? Tem gente que fala assim, eu queria ser pregador, mas não sei pregar. Eu queria cantar e não sei pregar. Eu queria pregar o evangelho e não sei. Você não sabe pregar não? Mas você sabe compartilhar. Porque não importa como a palavra vai chegar, o que importa é que ela chegue. Você está entendendo isso? O que importa não é se eu estou pregando, se você está compartilhando. O que importa de verdade é que quem está dentro de casa possa escutar essa palavra. Eu recebi um testemunho, foi ontem ou anteontem, de uma mulher que está com câncer, estado terminal, dentro de casa. E ela disse assim, eu não tenho como ir para a igreja, não tenho como sair daqui e me deslocar, não tenho condições, mas a live está chegando dentro do meu quarto. Isso é muito forte. E sabe, você que compartilha essa live, você está pregando o evangelho. Você que está levando a palavra de Deus para dentro da casa dessa pessoa. É o que acontece. Então quando você compartilha isso aqui, você está somando no reino de Deus. Fechou, gente? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Hoje, eu tenho um recado muito forte de Deus para você. Vou pegar a Bíblia aqui rapidinho, que estava aqui na mochila e acabou de sumir e está aqui do lado. Pega o meu celular melhor. Eu não vou enxergar a letra da Bíblia, é muito pequena. Deixa eu pegar o celular aqui. Fica ligado aí, gente. Deixa eu só fazer um pedido para você também. Ó, você está proibido de não contar teu testemunho. Muita gente chega para mim, eu não vou conseguir enxergar aí não. Vou conseguir enxergar não. Tanto trabalhar, não, minha mente, meus olhos estão ficando ceguinhos já. Tem uma palavra de Deus aqui para a sua vida e eu quero compartilhar com você. Coloca só aquele fundo, por favor, Rodrigo. Pode deixar assim por enquanto, depois eu boto. Gente, deixa eu fazer um pedido aqui. O pedido é o seguinte: quando a live terminar, eu quero ouvir o seu testemunho. Porque do que Deus é glorificado quando você não conta o que Deus faz. Deus tem feito muita coisa tremenda. Deus tem feito muita coisa profunda. E eu tenho certeza que hoje é o teu testemunho. Deixa eu compartilhar com você a palavra de Deus aqui, que eu vou ter que ler aqui mesmo. Meu celular, pelo jeito, não vai dar para ler. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Está no livro de Marcos. Tô a marcação aqui, deixa eu tirar. Livro de Marcos. Aqui, ó. Capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Isso. Versículo de número 3. Olha só, Marcos, capítulo 5, versículo 3. O qual vivia nos sepulcros, e nem com cadeias alguma podia prendê-lo. Escuta isso aqui. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguma poderia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Glória. Fechou? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu me lembro que o período que eu afastei do evangelho, que eu passei um período, infelizmente, da minha vida, porque infelizmente a gente é bobo, né? Às vezes perde tempo. Se quiser participar aqui, pode vir pra cá. Ele já pregou 1 hora, a garganta já foi embora, né? Deixa um copo d'água pra mim, por favor. Só pra você entender. Eu passei um período da minha vida afastado. Isso aí, quando eu fiz os meus 17 anos, eu comecei a conhecer o mundo, conhecer algumas coisas. E como menino, como garoto, eu me iludi. Infelizmente, eu me iludi e saí da presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Desde novo, eu sempre fui muito sensível às coisas de Deus. Eu sempre vi vulto. Eu escutava coisas. Eu tinha muitos sonhos. Sonhos aconteciam desde criança. Então, desde criança, Deus já tinha um chamado profético na minha vida. O interessante, pastor Rodrigo, que quando eu era novo, eu andava na rua e eu não entendia muito bem a voz de Deus, mas
Parece que eu senti o desejo de abraçar alguém. Eu parava no meio da rua quando tinha meus 15, 16 anos de idade e falava assim: Deus está dizendo sobre a tua família isso, aquilo. Eu não conseguia entender muito bem ainda o que Deus falava na época. Mas aquilo já acontecia. Desde novo, eu sempre trabalhei para Deus. Só que quando eu fiz 17 anos de idade, comecei a conhecer o mundo, eu comecei a me afastar. E comecei a me afastar. E à medida que eu me afastava, a voz que eu conseguia perceber, que antes era abraça alguém, sentia desejo de fazer, liberar uma palavra para a vida de alguém, começou a morrer. E não era que Deus não falava mais comigo, eu não ouvia mais a voz de Deus. A gente vai perdendo a sensibilidade com o tempo e não percebe que a gente, ao invés de amadurecer, a gente vai apodrecendo. Porque a intimidade com Deus está ligada à manutenção. Se você não tem uma vida de manutenção com Deus, você está fadando a tua vida espiritual ao fracasso. O tempo foi passando e eu fui atrofiando o ouvido espiritual. Chegou ao ponto onde eu pensava, Deus não fala comigo, e na verdade Deus dizia assim, você não me escuta. Porque tem gente que acha que escutar Deus é só quando um milagre acontece. Eu falei isso ontem na live. Tu tá parado numa ilha, perdido, tá dizendo, Deus me tira daqui. A comida tá acabando, a água tá acabando. Aí passa o cara com uma lancha dizendo, ei, pode socorrer. Aí tu, Deus me tira daqui. Aí passa o cara com a lancha de novo, dizendo, ei, tá precisando de ajuda. Aí quando chega a terceira vez acontece, e tu já tá 3 dias sem comida, morrendo, e tá dizendo, Deus me tira daqui. Aí Deus está dizendo, aí você diz assim, Deus, eu esperei o milagre. Deus disse, eu mandei o milagre. Onde estava o milagre, Senhor? Um cara passou numa ilha e te viu sozinho, tu não achou que era milagre? Porque às vezes a gente espera que o sobrenatural seja sobrenatural. E às vezes o sobrenatural de Deus na vida é natural. O melhor exemplo que ele deu, olha só, eu estou aqui hoje só assistindo, recebendo com vocês também. O melhor exemplo que ele deu, agora eu me meti na live dele, meteu na minha aqui antes. É verdade. O maior sobrenatural de Deus é quando a palavra diz assim, olha que lindo. O homem faz plano, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Nunca é o nosso plano. É verdade. Porque o caminho do Senhor são melhores do que os nossos. Se é melhor, então ele não anda no meu caminho. É eu que ando no caminho dele. A vontade é dele. Ó, os meus caminhos são melhores do que os seus e os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Então é Deus dizendo, não é no teu caminho que vou andar, é você que anda no meu caminho. Eita. E não é no teu pensamento que eu vou seguir, é você que vai ter a minha mente, a mente de Cristo. Então eu não penso como você, é você que tem que pensar como mim, como eu penso, como eu. Então, olha que interessante. Quando vai falar sobre essa parte da ilha, que ele vai dizer, Deus enviou auxílio nesse exemplo, usando a lancha, só que ele queria ser salvo por Deus de outra forma. É verdade. Então a gente pede um milagre para Deus, Deus envia um milagre que a gente pediu, só que de forma diferente. Meu Deus. É Deus dizendo assim, ó, eu vou fazer o que você me pede, só não vou fazer do jeito que você quer. Meu Deus. Entendeu? Eu vou fazer o que você me pede, o que você está me pedindo, eu vou fazer, só não vou fazer no caminho que você traçou, nem na planta que você construiu. Eu vou fazer melhor, porque Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Eu creio, do Jesus. que possamos pensar, pedir ou Senhor. imaginar. Aleluia. Vou falar de novo, Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que possamos pensar, pedir ou imaginar. Então ele é fiel para fazer infinitamente mais. O papel de Deus é fazer mais. Do que? Do que eu penso, peço, imagino. Então quem tem que pedir sou eu, quem tem que imaginar sou eu, quem tem que pensar sou eu. Mas quem faz mais é Ele. Pegou a visão? Então, a primeira coisa que Deus está ensinando aqui é Deus colocando meta na vida das pessoas, porque tem gente que não pede nada a Deus. Sabe por quê? Porque não sabe o relacionamento que tem com Ele. É verdade. Ou tem gente que não sabe se comportar como filho, porque vergonha eu tenho para pedir para o meu patrão. Agora, para pedir para o meu pai, eu tenho intimidade. É verdade. Aí eu não peço nada para Deus. Eu sei. Por quê? Porque eu não tenho intimidade. Então aprenda a pedir, porque em cima daquilo que você pede, vai vir muito mais do que pensou pedir ou imaginou, só que não do jeito que você quer. Se tu está orando por socorro e veio lancha, entra na lancha. Veio jet ski, entra no jet ski. Se tu está orando por porta de emprego e não abriu a empresa que você quer, mas foi uma porta de emprego, então entra, que dali Deus faz outro mover. Você está entendendo? É delaba nobre fácia. Se está orando pelo relacionamento, aparecer uma pessoa maneira, simpática, legal, que consegue preencher tudo aquilo que você exigia, mas não consegue te agradar tanto na beleza, porque não é um modelo. Entra na oportunidade que Deus está te dando. Sabe por quê? Porque você pede para Deus o que você quer e Deus faz do jeito que Ele quer, porque é melhor. É ou não é? É verdade. Uma irmã chegou para mim uma vez pedindo oração, porque ela estava orando por um varão que queria que o varão fosse assim, engraçado, e tinha que ser o quê, que aceitasse isso dela. Aí veio um camarada, só que falou, pastor, eu estou conhecendo um rapaz que tem tudo isso que eu pedi a Deus, só que, pô, pastor, ele não é bonito não. Quase eu falei, é linda. Só Jesus, né? Quase que eu sou o pastor mais doido que você conhece, irmã. Você não entende, né? Entendeu? A valor desprovida também de beleza, todo mundo é lindo, pelos olhos da fé. É ou não é? Aí querendo o Brad Pitt mostrando. Eu fico triste, irmão. Eu fico triste.
quebrando o pau, desmerecendo pessoas, diminuindo pessoas. Eu detesto estar com pessoas que diminuem e desmerecem outras pessoas. Aprenda a valorizar, a validar o que as pessoas fazem. Amém. Aí termina aqui, que eu tô ficando triste com esse fundo musical do Samuel. Segura pra botar aqui. Agora, pra ele pra falar. Ó, o Rodrigo passando mal de rir, eu sou assim. Aí a irmã veio falar que o varão tinha tudo que ela queria, mas não era o bonitão. Aí depois fica com um bonitão, tá sendo traída, tá com problema, não sei o que, porque vai por aquilo que vê. Deus, a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê o que está por fora, verdade. Deus vê o que está por dentro. Enquanto você rejeita as coisas por aquilo que você vê por fora, Deus está botando oportunidade porque Ele está vendo por dentro. Glória a Deus. Ela mandou levar Suri Guiemiavá. Então Deus não vai andar segundo o que você enxerga, é segundo o que Deus enxerga. A pergunta é, vamos lá, talvez você não cresceu, não está crescendo por falta de oportunidade ou por você não querer entrar nas oportunidades que Deus está te dando. Glória a Deus. Quem escolhe muito, e a gente se frustra. Fica sem nada. Ó, e o que o pastor falou aqui, a gente se frustra. E não é porque Deus não dá oportunidade, não. É porque às vezes a gente não tem sensibilidade de perceber o que Deus já está mostrando. Eu vou dar um exemplo simples de como as coisas são. A Bíblia diz que Jesus acaba de sair da casa da sogra de Pedro que está orando por ela. A multidão está ali. Jesus está curando a multidão. Quando termina no meio do culto, a Bíblia diz que trazem todos os enfermos e endemoniados. E Jesus não cura todos. Jesus cura muitos. O texto diz que trazem todos e Jesus cura muitos. Jesus para no meio do culto que está dando certo, porque tem milagre, tem revelação, tem cura. Jesus para no meio do culto e sabe o que ele faz? Ele vai para o monte orar. Por que ele vai para o monte orar? Porque existem dois tipos de crentes: os que esperam as coisas dar errado para buscar a graça, e os que esperam, ou os que buscam a graça para não viver a desgraça. Eita. É a realidade. Ou seja, quem tem sensibilidade espiritual não se frustra, porque quando Jesus está descendo, escuta isso, quando Jesus está descendo do monte, Pedro chega para ele e fala assim: Jesus, a multidão está te chamando para voltar para o mesmo lugar. Aí Jesus fala assim: não, eu vou pregar na cidade vizinha. Calma aí, o cara está pregando no lugar, está dando certa pregação, por que ele não volta para lá? Porque a voz de Deus direciona Jesus para outro lugar. Isso se chama sensibilidade espiritual. A voz de Deus, ela faz com que você evite muita frustração na sua vida. As áreas da sua vida vão quebrando porque você não percebe que tu não anda no direcionamento de Deus. E às vezes Deus já está falando, já está mostrando e tu não percebe. Porque você acha o quê? Que Deus só fala dizendo assim, ó, assim diz o Senhor, homem, mulher. Às vezes a gente chega no culto esperando que um profeta se levante dizendo assim diz o Senhor. E às vezes no louvor Deus já está direcionando tua vida e tu não percebe. O problema não é Deus falar, o problema é tu que não é sensível. Por quê? Vamos dar um exemplo da Bíblia. Elias está parado e está vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmão, presta atenção, seja honesto comigo. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem é sinal de chuva onde, irmão? É claro que não, porque isso é um sinal muito pequeno. Mas um sinal muito pequeno para quem é muito espiritual é um grande sinal. Eu vou falar mais uma vez. Um sinal pode ser pequeno para quem não é espiritual. Mas para quem é espiritual, às vezes um ai, uma palavra, um sim, um não, já direciona a tua vida. Já direciona a sua vida. Você está entendendo isso? Entenda isso. Eu me afastei com o tempo e não tinha mais sensibilidade nenhuma. Nenhuma. E aí quando a gente está sem sensibilidade, irmão, a gente procura andar do nosso jeito, da nossa forma, e dá soco em ponta de faca, e depois fica falando, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E a gente não percebe que a culpa é nossa. Que o caminho que a gente trilhou foi escolha nossa. Quer ver uma coisa? A gente tem a sensação de achar que Deus é um ser bonzinho. E Deus é bom, mas o termo de Deus ser bom não remete à ideia de ser um ser que gera impunidade. Porque a gente tem costume de achar, pastor Rodrigo, eu digo porque eu sou ser humano, a gente considera a bondade de Deus a mesma coisa que um ser impune, que vai deixar a gente viver na impunidade. E não tem nada a ver com isso. Eu vou te dar um exemplo simples. O perdão de Deus não apaga a nossa culpa. O perdão de Deus não apaga as consequências, apaga a nossa culpa. Porque Jesus está na cruz aqui, o ladrão está dizendo assim, ó, mestre, lembra de mim quando chegar no paraíso. Jesus está dizendo, ainda hoje. Ou seja, no paraíso eu vou, mas da cruz eu não saio. Glória. Meu Deus do céu. No paraíso você entra, mas da cruz você não sai. Por quê? Porque a salvação você conseguiu pelo arrependimento, mas a cruz é consequência da obra da carne. Quanto mais tempo você fica sem escutar a voz de Deus, mais propício você está a pendurar em cruzes.
a sofrer punições dos seus erros. Porque infelizmente a gente espera chegar ao ponto da cruz para encontrar Jesus. Você está ouvindo isso aqui? A gente espera estar preso na situação de morte para dizer: mestre, me tira daqui, me ajuda. Eu conheço gente que no meu trabalho, pensa em gente que era ruim de trabalho, irmão. No militarismo é assim: se você fizer besteira, tu é julgado e vai para a cadeia. E tem gente que vive indo para o julgamento e se safa no julgamento. Vive indo para o julgamento e se safa no julgamento. Faz besteira, vai para o julgamento e lá se safa. E fica contando vantagem como se dissesse assim: no julgamento me dei bem, não sou preso. Eu já fui mais novo, eu já falei isso. E hoje que tu vai amadurecendo, tu percebe que melhor do que se safar no julgamento é não fazer besteira para ir para o julgamento. Tá entendendo? Melhor do que, esse negócio de graças a Deus, Deus não deixou acontecer. Meu irmão, é melhor tu andar no caminho certo para não ter que correr risco de nada. Leva uma vida de extremos. Leva uma vida de oscilação. Sobe, desce, cai, levanta. Quem escuta a voz de Deus tem estabilidade espiritual. Quando Jesus está em cima do monte, a cabeça dele poderia dizer assim: pai, eu vou voltar para lá porque eu estou curando todo mundo. E Deus está dizendo: vai para a cidade vizinha. Porque Jesus, ele tinha tanta espiritualidade que ele não espera dar errado para poder buscar Deus. Ele busca Deus para não dar errado. Você é o quem? Você é o crente que busca a graça? Ou espera a desgraça chegar para buscar a graça? A verdade é essa. As pessoas chegam na igreja quebrado, dizendo: me ajuda, me socorre. Por que espera o casamento acabar para buscar Deus? Por que espera a finança quebrar para buscar Deus? Por que não busca Deus quando tudo está certo? Por que não escuta a voz de Deus quando tudo está bem? Infelizmente o ser humano espera chegar no fundo do poço. Só que eu tenho medo de uma coisa. Porque se Jesus perdoa o ladrão da cruz, mas não tira ele da cruz, quer dizer que a consequência do pecado não é apagada, né? Então isso é perigoso. Porque eu conheci, esses dias eu coloquei um camarada, nós levamos um camarada, pediu ajuda ao Ministério IPTM, nós levamos. O Ministério levou ele para um centro de recuperação. Colocamos o cara no centro de recuperação. Sabe o que aconteceu com ele? Não conseguiu ficar. Não conseguiu ficar uma semana no centro. Saiu do centro. E aí eu fui conversar mais ou menos com pessoas que estavam ligadas a ele. Ele falou assim: tem problema com crack. E aí, Rodrigo, tá aí o problema. Por que não buscou a Deus quando estava no cigarro? Aí vai para maconha, aí vai para o pó, aí entra no crack, espera se acabar para pedir ajuda. E não é que Deus não tenha poder de libertar você, não. Mas é que a vida tem as respostas naturais. A vida tem as consequências naturais. Há caminhos que ao coração do homem parece reto, mas no fim são caminhos de morte. Enganoso é o coração do homem. Há uma diferença muito grande da voz de Deus para a voz do homem. Há uma diferença da minha voz para a voz de Deus. Que quando eu venho reproduzir alguma coisa na live, eu não fico dizendo: Deus, eu vou falar o que eu estudei. Não, eu vou falar o que tu quer que eu diga. Porque o que eu estudei não muda a sua vida em nada. Porque se falar o que eu sei pudesse mudar a sua vida, quem conhece a Bíblia de cor salteado era para ser santo. E não é assim. Existe historiador, existe teólogo, existe quem tem conhecimento. Eu conheço um doutor em história que conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas é ateu. Vai entender isso aí. Aí você diz assim: não, mas ele conhece a verdade. Não, ele conhece o texto. A verdade é Jesus. Quem liberta não é o texto, quem liberta é Jesus. É por isso que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que você conhece Jesus, Jesus vai te libertando. É a atuação da palavra em você. Não é gravar o texto. Porque uma coisa é gravar a Bíblia, outra coisa é entender a Bíblia. Talvez você é alguém que anda gravando as coisas, só não consegue colocar a Bíblia dentro de você. A Bíblia não tem que estar na sua cabeça, a Bíblia tem que estar no seu espírito. A Bíblia tem que estar na sua consciência. Você tem que... Vamos para a Bíblia, para te provar que você tem que estar na Bíblia. Olha o que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Calma aí, o que é coração na Bíblia? Quando o senhor escuta na Bíblia a palavra coração, não está se referindo ao músculo que bate aqui dentro, não. Está se referindo à alma. Sabe o que é alma? Consciência. O salmista está dizendo: guardei a tua palavra na minha consciência. Meu Deus. Eu vou explicar isso aqui mais uma vez. Ele não está dizendo assim: guardei a tua palavra na minha memória. Ele está dizendo: guardei a tua palavra na minha consciência, para que eu não pecasse contra ti. Sabe por quê? Porque olha o que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que lâmpada para os pés? Porque os pés é por onde você, é o que faz você caminhar. Caminha por onde? Por um caminho. Quem é um caminho? Jesus. E por que lâmpada? Porque Jesus é luz.
Quem disse isso? João capítulo 1, versículo 4. E ele era a luz dos homens. Ele era a vida dos homens e nele estava a luz. A luz dos homens. A palavra é luz, é caminho. É caminho para quê? Para você não tropeçar. Você não escuta mais a voz de Deus. Você não é mais sensível à voz de Deus. Se eu fosse você, abandonava muita coisa que você pede, e ao invés de hoje dizer, Deus traz meu marido, Deus traz a minha esposa, Deus mexe na minha saúde, para um pouquinho com essa oração e fala, Deus traz sensibilidade para mim. Alabará sébia, plominarra sébia. Espírito de Deus, eu sinto a tua presença. Há quanto tempo você não para pedir sensibilidade? E vou falar uma coisa para você, tem muita coisa que Deus trava, porque tu não escuta a voz de Deus. A realidade é essa. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, acredite se você quiser, o homem está preso ao seu propósito. E uma vez que não se cumpre o propósito, não tem sentido manter alguém na terra. Quem disse isso não fui eu, foi Jesus. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Talvez você, alguém que está parando de frutificar, está saindo do seu propósito. E o que mantém você de pé, o que mantém as coisas acontecendo na sua vida, é somente aquilo que você foi chamado para fazer. Quando eu me afastei, além de parar de ouvir a voz de Deus, tudo dava errado, irmão. E o que dava certo era para dar errado no final. Que tem coisa que dá certo agora, mas na verdade é só caminho de morte para você. A realidade é essa. Que quando está no mundo, irmão, o diabo bota tudo no teu caminho, né? Dá com uma mão, tira com as duas. Aí tu diz assim, ué, tá dando tudo certo. Aí tu entra para a igreja, parece que o negócio aperta. Porque o mundo é tudo ao contrário. O mundo te dá para depois tomar. Deus toma agora para te dar depois. Aleluia. O profeta T.B. Joshua, um cara que eu admiro muito, a oração dele é sempre essa: toma mais de mim e me dê mais de ti. Eita. Tá entendendo? Porque no evangelho às vezes Deus arranca primeiro para depois dar. Jesus. Sabe por que isso às vezes confronta você? Porque você já não escuta Deus. Infelizmente essa é uma realidade. Volta para o texto. Pastor Rodrigo, quanto tempo na minha vida o reino de Deus não era prioridade? Quando a gente para de escutar a voz de Deus, gente, escuta isso aqui por favor. A primeira coisa que você precisa ter na sua mente, uma vez que você deixa de escutar a voz de Deus, você vai parar de priorizar as coisas de Deus. E se você parar de priorizar as coisas de Deus, tudo vai travar na sua vida. É uma realidade. Eu vou provar para você na Bíblia isso. Eu vou provar para você de forma clara. Olha que coisa. Para mim isso aqui é absolutamente incrível. Uma vez que você deixa de escutar a voz de Deus, tudo na sua vida começa a travar. Porque uma vez que o reino de Deus deixa de ser o primeiro lugar, as demais coisas deixam de ser acrescentadas. Porque o texto diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então se eu não busco o reino de Deus, o que eu preciso não é acrescentado. E o que mais a gente vê, a gente assim. Posso dar um exemplo meu para você? Quanto mais eu busco a Deus, mais tudo que eu preciso aparece no meu caminho. Quanto mais eu trabalho para Deus, mais aquilo que eu preciso aparece no meu caminho. E por que se eu não priorizar o reino de Deus, as coisas travam? É simples. O jovem rico está parado diante de Jesus com a mão erguida, dizendo assim, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A boca dele está interessada no reino, mas o coração dele não tem o reino. E a gente engana o homem, escuta isso, a gente engana o homem, a gente engana pastor, a gente engana esposa, a gente engana pai, mãe, você pode enganar quem você quiser, só tem uma coisa, Deus não lê o que a tua boca fala, Deus lê o que a tua alma expressa, e ninguém consegue mentir com a alma, ninguém pode mentir com a alma, você pode estar enganando com a boca, mas a alma não, a alma é sincera, o choro da alma todo mundo entende, o choro daqui de dentro, todo mundo percebe. Você consegue compreender isso aqui? O jovem rico está abaixado dizendo assim, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A multidão diz assim, rapaz, que cara adorador, ajoelhado diante de Jesus, com o braço erguido, gritando bom mestre. Aparentemente, irmão, escuta isso aqui, aparentemente, o camarada é o melhor adorador que está no culto. Porque ele está ajoelhado dizendo assim, bom mestre, e ninguém está fazendo isso. Aí Jesus está olhando de longe e dizendo, meu Deus, esse cara é adorador, né? Está todo mundo olhando, só que tem uma coisa, Deus conhece e lê a alma do homem. Jesus olha para ele e fala assim, faz o seguinte, pega tudo que você tem, e vende aos pobres. Talvez você diz assim, Deus tem problema com riqueza? É claro que não, Abraão não foi rico. Ué, teve problema com isso? Não.
O problema de Deus não é você possuir coisas. O problema de Deus é você ser possuído por aquilo que você possui. O problema de Deus não é você ter propriedades. O problema de Deus com você é que você é possuído pelas suas propriedades. O nosso problema de ser humano, eu vou explicar aqui agora. O nosso problema é simples. É que a gente não consegue ter uma coisa chamada equilíbrio. Se as coisas estão bem na vida, a gente para de buscar Deus. Irmão, tu só tá nessa live aqui, eu vou falar a verdade, uma minoria aqui, dessas quase 3 mil pessoas que estão ao vivo, é uma minoria que está aqui porque realmente tem gratidão a Deus. A maioria manda mensagem dizendo assim, ó, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não é errado pedir ajuda. Não é errado. O que é errado é depois que Deus te ajuda, você esquecer que Ele te ajudou e sair fora. Isso é errado. Porque isso é ingratidão, irmão. E o que a gente mais conhece é a gente que só pede ajuda quando está no fundo do poço. Mas se Deus modificar um pouquinho as coisas ao teu redor, tu esquece. Esquece. Esquece, isso é uma realidade muito grande. A gente faz campanha desatando o laço, faz campanha das 7 voltas, das 8 voltas, a gente faz campanha de meio-dia, faz campanha das 3 da tarde, faz campanha da meia-noite com o pastor Leonardo, faz campanha de tudo, mas é só Deus dar o que a gente está pedindo, que a gente diz assim, eu já recebi, eu vou tirar uma férias, hoje eu não vou no culto. Olha para mim de verdade, seja muito honesto. Tem uma coisa que mexe comigo. Jesus parou quando foi para o Getsemane. Ele parou e chegou para os discípulos, estavam dormindo. Jesus estava suando sangue, irmão, chorando, orando com Deus. Quando Jesus volta, pastor Rodrigo, olha para os discípulos e fala assim, você não consegue vigiar comigo 1 hora? Ou seja, o mínimo que você podia fazer era 1 hora. Deixa eu fazer uma pergunta clara, e seja honesto consigo mesmo. Você ora 1 hora por dia? Você tira 1 hora do dia para Deus? O teu dia tem 24 horas, né? 24 horas? Beleza. Quanto é 1/10 de 24 horas? Quanto que é 1/10 de 24? O dízimo de 24 horas. O dízimo do seu tempo. 1/10 do seu tempo. Você tira 1/10 do seu dia para Deus? Não tira não? Então o reino de Deus é prioridade para você? Você passa 1 hora do seu dia com Deus? Sem internet, sem televisão, sem família. Não. Esse tempo é do Senhor. Porque Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo, vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo. Eu estou provando para você mesmo que muitas vezes a gente é o jovem rico, está dizendo, bom mestre, eu quero herdar a vida eterna. E Jesus está dizendo, pega o que está dentro de você e dá. Porque a tua boca está dizendo que é prioridade, mas a tua alma não mostra isso. Não se engane. A gente se engana. Quer ver uma coisa? Dá dinheiro na mão de uma pessoa que a pessoa muda. Eu conheci gente que não tinha nada na vida. E quando começou a ter uma situação financeira boa, mudou radicalmente. Dá poder. Dá poder, dá dinheiro para você ver. As pessoas mudam, porque o ser humano não se conhece. A prova disso que Pedro está dizendo para Jesus, Jesus, eu estou contigo até a morte. Jesus vai falar, tu vai me negar? Vai me negar. Será que você entende isso? Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Seja sincero consigo mesmo. Seja sincero consigo mesmo. Olha o que o texto de Apocalipse fala. Lembra-te de onde caíste. Sabe o que significa lembra-te de onde caíste? Eu preguei ontem sobre o machado. O machado caiu na água, o menino falou assim, profeta Eliseu, o machado está na água, caiu, a ferramenta era na minha. Aí ele fala assim, aonde foi que caiu? Porque quem pega o machado, quem olha para o machado flutuar é o profeta. Mas quem tem que direcionar onde deixou cair é o menino que deixou cair. Talvez você é alguém que não se conhece. E áreas da sua vida tropeçaram e você está dizendo, Deus me ajuda. Mas Deus está dizendo, se conheça, reconheça. Veja onde foi o lugar da falha. Você talvez é alguém que se perdeu. Eu vou falar mais uma vez. Você se perdeu na caminhada. E isso é normal. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para dizer para você que é hora de retomar a caminhada. Você está entendendo isso? Você compreende o que Deus está falando aqui? Olha o que acontece. Para mim, uma das partes mais fortes desse texto é agora. Escuta isso. Quando o menino está parado, ajoelhado, dizendo, Jesus, sabe o que ele faz, pastor Rodrigo? A Bíblia diz que quando Jesus fala assim, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, o interesse de Jesus não era deixar ele pobre. O interesse de Jesus era provar para ele mesmo que ele não se conhecia. Às vezes Deus vai tocar em feridas suas para provar para você que você não está pronto porque você diz que está pronto. Às vezes a palavra de Deus vai confrontar você para mostrar que você precisa realmente se conhecer. A gente precisa se conhecer. Eu sempre treinei jiu-jitsu, sempre, desde novo. Aí eu me lembro que eu fui treinar na academia de luta livre esportiva.
Tinha um menino lá forte, irmão. Na minha cabeça eu era muito forte. Eu era bem mais novo, né? Acho que hoje em dia eu tô mais fraco ainda, mas na época eu sempre treinei muito, então eu sempre fui um cara competidor, gostava de participar de torneio. Sou muito competitivo até hoje, né? Tá em mim isso aí. Aí tinha um camarada na academia que era forte, todo mundo falava que ele era bom. Ele era faixa roxa, eu também era roxa. Falei, vou pegar ele agora. Pense no negócio. Tô eu indo lá pegar o cara. Pastor Rodrigo, eu fiquei amassado na mão do cara. O cara passou o carro em mim, irmão. Por quê? Porque não é que eu não sabia que ele era bom, eu não me conhecia. Eu achava que eu tinha um nível que na verdade eu não tinha. Porque às vezes, dependendo do confronto, a gente não se conhece. A gente só se conhece de verdade quando o teu adversário realmente, quando o confronto, quando o embate de verdade é grande. Porque enquanto o embate de verdade não é grande, a gente acha que sabe alguma coisa da gente. Naquele dia eu disse assim, não estou preparado para lutar com esse cara. Mas antes de lutar eu achei que estava. Porque infelizmente, o ser humano não se conhece. Vou terminar essa palavra aqui falando com você algo forte de Deus. Sabe o que acontece com o rapaz? A Bíblia diz que ele se levanta diante de Jesus e vai falar assim, as palavras são duras, e vai sair. É mais fácil sair do que ser modificado, né? É mais fácil a gente dar as costas para Jesus do que aceitar que de fato essa palavra é real. É mais fácil você pegar aqui, apertar, sair da live e assistir um stories de qualquer outra coisa do que ouvir isso. Só que eu vou lhe dizer uma coisa, coisas que nos confortam não nos mudam. Coisas que nos confortam não trazem diferença na nossa vida. O confronto é uma coisa que eu aprendi com Deus. Pastor Rodrigo, Deus nos fere muito hoje para a gente não se ferir mais amanhã. Eita. Deus te machuca agora, porque é melhor tocar numa ferida tua agora para não te perder. A prova disso na Bíblia eu te dou. Ele olha para a samaritana e fala, cadê teu marido? Ou seja, eu sei que tu é adúltera. Ela bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, ele descobriu. Como é que ele sabe? Ele é judeu, eu sou samaritana, sou adúltera, então pela lei de Moisés ele vai me apedrejar. Ou seja, Jesus está dizendo assim, mulher, eu conheço os teus caminhos e os teus detalhes. Por que Jesus disse isso para ela? Porque antes de Jesus falar isso, ela dá uma de boazinha, dá uma de certinha, de Santa Rona, coloca o balde no ombro e está indo embora para casa dizendo, quem é você para falar comigo? Ah, Jesus é? Quem sou eu? Eu sei que tu é adúltera. E por que Jesus confronta ela? Porque ele prefere confrontar e trazer a mulher de volta do que não confrontar e perder ela. Deus está te confrontando porque não quer te perder. Deus está te confrontando porque não quer aceitar que você vá para longe. Quando pensa no cara que apanhou da mãe, fui eu, irmão. Pense no cara que apanhou da mãe. E minha mãe tinha que ter me batido 10 vezes mais. Minha mãe é um anjo, meu pai é um anjo. Que pense no cara que era endemoniado criança, irmão. Meu Deus do céu. Eu subi em cima do hospital, chamaram a polícia. Eu quebrei campanha dos outros. Eu taquei fogo numa casa, porque eu soltei balão de dentro da escola. O balão pegou numa árvore, a árvore pegou na casa, pegou no fio, deu curto. Pegou fogo em tudo na parte de cima de uma casa, quando eu era criança. O que tua mãe faz com um garoto desse? E minha mãe me pegava e me batia. Minha mãe me pegava e me batia. E na cabeça de criança eu dizia, não estou entendendo o que minha mãe está fazendo. Porque minha mãe não gosta de mim porque está me batendo. Mas se não tivesse me corrigido, não estava vivo hoje. Porque eu tinha tudo para dar errado. E a correção me trouxe de volta para o caminho. Você tem que ser alguém que tem que amar a correção de Deus. Ame a correção, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Sabe por que Deus está te dando essa palavra? Porque te ama. Porque não quer te perder. Porque não quer ver você longe. Porque não quer ver você longe. Seja sensível ao que Deus fala. Seja sensível ao que Deus fala. Por que a gente lê o texto do Gadareno? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que ele estava acorrentado. Talvez a palavra certa da pregação seja essa. O homem que não escuta a voz de Deus é um homem preso. O homem que não tem sensibilidade a Deus é um homem preso. Por que preso? Hoje, posso falar uma coisa para você? Hoje Deus me abençoa muito financeiramente. Meu trabalho, eu sou muito abençoado. Muito. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu paro o meu trabalho que estou fazendo para vir fazer a live. Sabe por quê? Porque eu entendo que tudo que eu tenho é só consequência de tudo que eu sou em Deus. Glória a Deus. Eu não sou preso a nada, porque a voz de Deus me desprende de tudo, Rodrigo. Infelizmente, o jovem rico estava dizendo assim, Jesus, eu te quero. Mas o coração estava preso às coisas. Não seja uma pessoa acorrentada. Talvez você está preso a grilhões. Eu conheci um homem que o casamento dele acabou, a igreja dele fechou.
Ele tinha um ministério grande no bairro de Belfor Roxo. A igreja fechou. Sabe por quê? Porque ele levava uma vida de contato com pornografia. Não conseguia se libertar. O casamento dele se destruiu. Ele perdeu o ministério, perdeu a família. Tudo porque não conseguia se libertar da pornografia. Sabe por quê? Porque estava acorrentado. E na primeira vez é só um acesso. No segundo vídeo é só um acesso. Daqui a pouco vira pecado. Se você está pecando, daqui a pouco vira iniquidade. Daqui a pouco vira iniquidade, a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se não tem amor, não tem essência de Deus em você. Se não tem essência de Deus, você não escuta mais Deus. E se não escuta mais Deus, amigo, você está perdido. Você começa a se acorrentar no mundo e ficar preso por ele. Porque engana-se você que acha que o diabo está te dando alguma coisa só para te satisfazer. Não, o propósito do diabo é colocar corrente em você para travar a tua vida. Porque tudo na vida, se a gente não tomar cuidado, a gente vira escravo. E se tem uma coisa que você precisa aprender, vou te falar aqui agora: Deus não chamou você para ser dominado por nada. Porque o propósito inicial de Deus era domínio. Ele fala para Adão: Adão, domine sobre a terra e sobre tudo que tem na terra. O propósito de Deus é fazer com que o homem domine sobre as coisas. Mas agora não, o homem está sendo dominado por tudo. O homem é dominado pela televisão, o homem é dominado pela internet, o homem é dominado pelo pecado, o homem é dominado pela pornografia, pela droga, pelo álcool. O homem é dominado por tudo. E quando eu digo homem, eu digo ser humano. Quando eu digo homem, eu digo ser humano. As coisas estão te dominando, porque você perdeu a sensibilidade, parou de escutar Deus e agora está perdido no meio do nada. Essa é a realidade de muita gente. As pessoas me procuram dizendo assim: me ajuda. E quando eu vejo a maioria das histórias, sabe o que eu fico pensando? Meu Deus, está acorrentado, está acorrentada. Senhor, está preso, está presa. E as áreas vão quebrando, pastor Rodrigo, vão quebrando de uma forma, de uma maneira assim tão absurda da vida das pessoas. Você está de prova, as pessoas te pedem oração. São situações que tu tem que escrever para pensar assim: por onde que eu começo a aconselhar? Porque marido, filho, saúde, finanças, vida espiritual, ameaça de morte e não sei o que, dívida com agiota. Aí você diz assim: o que eu faço aqui? Por onde começa? Porque o propósito do diabo é isso, é colocar corrente em você. As coisas vão quebrando de uma tal maneira que você se sente no meio dos entulhos e diz: Deus, por onde eu começo a resolver? E aí volta o que a gente falou no início: se eu ouvisse a voz de Deus, quando a primeira coisa quebrasse, você consertava. Nós fomos visitar na prainha, lembra? Foi. Chegou aí, eu não sei se você chegou aí numa... Tu viu as casas que a gente entrou? Não, tinha. Entramos numa casa, dessa vez vocês não foram, da vez que eu fui com a Daiane foi. Nós entramos dentro de uma casa onde não tinha lugar para pisar. Era um cômodo, o cômodo devia ser 2 por 3 assim mais ou menos. Um cômodo era a casa. Dentro de uma casa vivia um homem, uma senhora de 75 anos de idade. Dentro dessa casa ela criava um porco, um cachorro, gato e galinha. O porco deitava no colchão onde o cara deitava. Pense numa cena dessa. Dentro da casa ali era misturado o balde onde eles faziam as fezes, o balde, a panela de comida do lado. Olha que coisa absurda. E o camarada deitado, irmão, era tanta mosca, era tanto lixo, mas era tanto lixo que não tinha onde pisar. Você pisava em cima de coisa estragada. Aí eu cheguei lá, a mulher de 75 anos de idade falou: meu Deus, obrigado. Eu estava 5 dias sem comer, só comendo pão, só comendo coisa que me dava, comendo lixo. Aí eu fiquei, sabe o que me chamou a atenção? Falei: meu Deus, por onde eu começo? O camarada estava deitado, o nome do cara era Pedro, no meio da sujeirada. Falei: seu Pedro, tudo bem? Aí eu fiquei sem graça de falar assim: nossa, sua casa tá uma miséria. Porque era espantoso, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, foi a primeira vez. Era tanto mosquito que me pinicava de eu ficar dentro. Eu fiquei arrepiado, sentindo a presença do diabo. E ele deitado, fumando na cama e bebendo. E olhou para mim e falou: tá tudo bem. Eu falei: tá tudo bem mesmo? Ele: tá. Eu falei: tu quer que mude alguma coisa aqui? Eu querendo ser sensível, né, para não falar: tua casa é uma desgraça. Eu falei: você acredita que se Jesus entrar aqui, as coisas podem mudar, né? Tentando ser educado. Ele: muda para quê? Eu falei: Falei: você está confortável nisso? Ele: tô. Você está entendendo? A miséria já não está na casa, já está na mente. Por quê? Porque isso é o que o diabo quer fazer. Ele vai acorrentando a sua vida. E eu te garanto que a casa não amanheceu de um dia pronto daquele jeito. Um dia botou um lixo para dentro, outro dia botou outro dia botou outro. E se você não começar a arrancar os lixos que você vai acumulando na sua vida, daqui a pouco você está vivendo no meio do lixão.
E o problema não é o diabo não, irmão. Porque o diabo só vem depois que está com lixo. Porque o diabo é príncipe das moscas. E mosca só tem onde tem coisa podre. A culpa é nossa que coloca coisa podre. Aí a gente diz assim, Deus, eu estou na miséria. Mas por que não se lembra quando bota o primeiro saco de lixo para dentro? Aí sabe qual é a pior notícia? Eu vou falar agora. A igreja foi e limpou a casa da mulher toda. Aleluia. Toda. Olha que coisa forte. Deixou tudo limpo. Uma semana depois estava tudo sujo. Jesus. Do mesmo jeito. Da mesma forma. Aí eu te pergunto, diga assim, meu Deus, a que ponto as coisas chegaram? Mas as coisas não começaram de um dia para o outro. Perceba que você está perdendo a sensibilidade a Deus. Está começando a adotar lixos, coisas, imundícias para a sua vida. Talvez você é alguém que começou num dia num vídeo de pornografia. Eu conheci um homem que já está até preso. Que ele estuprou uma criança. E sabe como é que começou o estupro? Não começou de um dia para o outro desejando criança. Ele começou acessando um site pornográfico. E começou a fazer isso 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 5 vezes por dia. Todo dia, toda semana, o mês inteiro. Todo dia trancado. Até o dia que começou a desenvolver desejo demoníaco sexual por criança. Sabe por quê? Porque perdeu a sensibilidade a Deus. E um homem que não escuta a voz de Deus está destinado ao fracasso, à morte espiritual. E aí sabe como é que está a história dele agora? Está preso. Se não morrer na cadeia, né? Porque a cadeia com o estuprador faz tanta desgraça. A que ponto as coisas chegaram? Por que tu espera as coisas apertar tanto? Escuta o que Deus está falando com você agora. Dá tempo ainda. Tem lixo na tua casa? Tem lixo na tua vida? Pega o saco e joga fora. Arranca agora. Tira agora. Levanta, olha a tua sala. Olha a tua família. Olha a tua vida. Olha o cenário ao teu redor e perceba que o diabo, sem você notar, está deixando um lixinho aqui, outro ali. E quando você se deparar, tu vai estar no meio do lixão, mas não aceita isso não. Escuta o que Deus está falando agora. Não deixe o diabo te acorrentar. Não deixe o diabo travar a sua vida. Seja sensível à voz do Deus que fala com você. Seja sensível à voz do Deus que fala contigo. Terminei a palavra aqui agora para orar pela sua vida. Hoje, meu Deus, estou vendo gente colocando aqui que eu venha ter sensibilidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus eu profetizo que você vai ser sensível à voz de Deus. Não espere as coisas quebrarem. Não espere as coisas quebrar para procurar conserto. Tenha manutenção agora. Ore, jejue, busque a Deus agora. Eu vou orar com você. Eu vou orar com você, vou apresentar a tua vida diante de Deus. Que eu tenho certeza. Posso dar uma notícia muito boa? Sabe por que Deus fala tudo isso na live? Porque Deus é o primeiro interessado em mudar a sua vida. Só para você entender o que eu estou falando, eu termino para orar aqui agora. Quando a mulher samaritana pega o balde dentro de casa para pegar água no poço, Jesus já estava no poço. Tá? Não é você que entrou na live não, querido. Querida, foi Jesus que te chamou para estar nessa live. Quando você pegou o telefone achando que ia falar assim, eu vou escutar uma palavra, o Espírito Santo já estava te conduzindo, dizendo, eu vou te dar uma palavra. Sabe por quê? Deus é o principal interessado em mudar a sua vida. Deus está cansado de ver você sofrer desse jeito. E está te dando hoje uma palavra de vitória. Uma palavra de vitória. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a vida desse homem, a vida dessa mulher. A vida dessa pessoa, Deus, que tem tanta coisa travada. Senhor, tem tanta gente que está vivendo no fundo do poço. Está acorrentado, está acorrentada. E não sabe por onde começar, Deus. E não sabe por onde sair, porque um dia era só um saco de lixo que tinha entrado. Não deu ouvidos, não percebeu. E hoje já se tornou um lixão. A casa dessa pessoa, a vida dessa pessoa, está tudo sujo, está tudo de cabeça para baixo. O diabo acorrentou ele no vício das drogas, do crack, da pornografia, da mentira, da prostituição. Essa pessoa que é viciada em jogo, que está perdendo tudo, meu Deus. Lebará a sebe da calamaraçúria. Deus, essa pessoa que está jogando tudo fora, que está perdendo tudo aos poucos sem perceber. Meu Deus, eu repreendo as cadeias e os grilhões que estão travando a mente desse homem e dessa mulher.
Deus, a tua voz está invadindo o coração dessa pessoa para libertar por dentro. Meu Deus, não tem cadeias que possam ficar de pé diante da tua palavra. Não tem, Senhor, cadeias que possam segurar Paulo e Silas, Senhor, diante da visita do teu anjo. Coloca um anjo dentro dessa casa, coloca um anjo dentro dessa família, desamarra essa pessoa dessa prisão espiritual, quebra agora essa cadeia que está travando a vida desse homem e dessa mulher. Eu repreendo no nome de Jesus tudo que você comeu que foi consagrado a demônios, tudo que você ingeriu que o diabo colocou no seu caminho, tudo que você está colocando para dentro, você que não consegue perdoar e está preso na mágoa, está preso nesse sentimento que travou sua vida, e a vida da pessoa que você não perdoa já está até andando, mas a sua está parada, só você está perdendo nessa história. Eu te libero agora em nome de Jesus. Seja liberado no mundo espiritual em nome de Jesus. Abra a tua boca e libere esse perdão. Peça a Deus para quebrar essa amarra que tem travado você no sentimento. Que Deus honre a tua vida, que Deus honre a tua casa. Que a voz de Deus possa continuar falando dentro dos seus ouvidos. E grava uma coisa. Ele é baral a sebe da calamarassúria. É manácia. Grava uma coisa. A voz de Deus é a melhor coisa que o homem pode sentir. Esses dias uma pessoa perguntou, eu estava no culto, pastor Rodrigo, me marcou, terminei a live aqui agora. Estava num culto agora, sábado, culto jovem, só adolescente, a igreja que eu congreguei durante anos. Aí minha prima estava no culto, minha prima estava afastada, voltou para Jesus, estava lá, dançou na coreografia, voltou para o grupo, né? Aí eu fiquei feliz de ver minha prima lá. Quando eu fui só para tocar teclado, só para ajudar, meu primo pregou, fiquei feliz de ver meu primo pregando, presbítero Júnior. Estou lá tocando o teclado, peguei o teclado, fui botar na capa. Quando eu fui sair com o teclado, eu olhei para ela, o Espírito de Deus falou comigo, eu vou batizar ela com o meu Espírito. Ela estava sentada, eu chamei meu primo que estava dirigindo o culto, David, eu falei, David, Deus quer batizar nossa prima agora, chama a nossa prima. Aí ele falou, ora aqui por ela, Samuel. Eu fui lá na frente e falei, Cássia, já falei o nome dela, seja batizada com o Espírito Santo em nome de Jesus. Ela foi tomada por Deus, a igreja foi tomada por Deus, os adolescentes começaram a ser batizados com o Espírito Santo na hora, ela foi batizada com o Espírito Santo na hora, foi tomada em língua, saiu pulando, marchando. E sabe o que no final do culto uma pessoa disse assim, rapaz, que coisa incrível, você, a maneira que Deus te usou. Eu falei, não, incrível não foi a maneira que Deus me usou, incrível foi o fato de Deus falar comigo e eu poder ouvir a voz de Deus. Porque você acha que o legal é quando coloca a mão e fala assim diz o Senhor? Não. O mais gostoso não é profetizar, o mais gostoso é ouvir Deus falar. Aleluia. Sabe por quê? Está na hora de você ser profeta da sua família. Seja profeta da sua casa. Seja a boca de Deus. E para ser boca de Deus, escute a voz de Deus. Gente, amo vocês, tá? Muito. Estou aqui mais uma vez com vocês. Amanhã, pastor Rodrigo, está meio-dia, né? Meio-dia, firme e forte. Firme e forte. A live com o pastor Leonardo vai ser amanhã, meia-noite, né? Sábado. Meia-noite. Deixa eu só falar uma coisa para você. Você que quer mandar seu testemunho para mim, Samuel Pereira .oficial no Instagram. Manda seu testemunho para mim, tá? Porque eu quero orar por você. Eu quero ser boca de Deus para sua vida. Manda o seu testemunho de vitória, dizendo, olha, naquela live Deus falou assim, ia acontecer isso, eu estava com desejo daquilo, e Deus me libertou, aquela palavra foi assim. Eu quero ouvir a tua história, eu quero entender você. São muitas mensagens que eu recebo, mas eu dou o meu melhor para responder uma a uma. Manda mensagem para mim, tá? Eu quero ouvir aquilo que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque o que Deus é glorificado se você não contar o que Ele faz? Glorifica o nome do Senhor. Aí você me marca no testemunho, eu reposto. As pessoas vão dizer assim, de fato, Deus está naquele lugar, Deus está naquela palavra, Deus está nesse ministério. Amém, meus irmãos? Samuel Pereira .oficial. Se tu não me achar, irmão, eu vou dar um jeito de te achar, tá? E mais uma vez eu quero glorificar Deus pela sua vida, que é você que é pilar dessa obra. Irmãos, a IPTM só está fazendo obra para comportar mais pessoas, né? Então a igreja está fazendo obra para fazer a obra. Então tudo que a IPTM faz é para terminar em almas. Eu estou pregando aqui para as almas. A gente está aqui cuidando das almas. Porque não está tendo culto presencial, mas está tendo culto aqui. E quando Deus libera uma palavra, seja via telefone, seja via WhatsApp, seja o que for, Deus libera uma palavra, essa palavra traz resultado para a nossa vida. Amém. Tá entendendo? Só quero fazer um pedido para você. Você que é pilar dessa obra, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Pastor Rodrigo, tem gente semeando e contando testemunho. Gente dizendo, eu semeei até o que não podia, e Deus fez até o que eu não esperava.
Seja um dizimista dessa obra, seja um ofertante. Ah, evangelista Samuel, eu queria ofertar, eu queria dizimar, mas eu não sei a conta da igreja. Ó, quando terminar a live, você vai lá no perfil do Pastor Leonardo, no feed, tem lá a conta da igreja, tá bom? Você que quer dizimar, você que quer ofertar, você está dizimando no altar que cuida de almas, que prega para almas, que está fazendo obra para as almas. Então, nos ajude a ganhar almas para Deus. Nos ajude a colocar almas no reino de Deus. Fechou, gente? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. E amanhã, ao meio-dia com o pastor Rodrigo, amanhã às 3 da tarde comigo, e amanhã à meia-noite com o pastor e profeta, e o nosso pastor, nosso líder, pastor Leonardo Salles, tá? Ó, Deus te abençoe, tamo junto, amanhã